Você sabe o que é uma carteira de investimentos e como criar a metodologia para a sua carteira de investimentos? Se a resposta for um sonoro não, eu tenho um convite especial para você. Nesta aula, vou trazer aqui o passo a passo para você entender como você vai criar a sua carteira de investimentos e um presente especial e exclusivo para você. Huguinho, e aí, me conta, você já sabe como montar uma carteira de investimentos? Não, tô esperando o vídeo, né? Ah, beleza. Então, pega aí papel e caneta na mão que eu vou pegar meu pincel aqui que já está com você. Assim como você, excelente. Pega aí papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula comigo e Huguinho aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, o que o Excelente precisa fazer, Huguinho? Se inscrever no canal! Ah, e é muito simples, basta apertar o botãozinho que está aparecendo aí. Se você gostar dessa aula, deixa aí o seu like e dessa maneira o YouTube te avisa quando eu fizer uma aula aqui para você. Bora lá, Huguinho, bora trabalhar. Prof, o que é uma carteira de investimentos? Tá com muitos termos das finanças, né? As pessoas se perdem e muitas das vezes deixam de aproveitar uma oportunidade por ver termos técnicos demais, né? Termos em inglês, tá? Algumas coisas que pertencem muito ao nível mais avançado de finanças. Meu objetivo aqui é desmistificar isso e tornar uma educação financeira para que todas as pessoas possam investir. E começa por aqui, carteira de investimentos, tanto se fala nisso e as pessoas pensam assim, não, mas será que é uma coisa difícil? Não é, uma coisa muito simples e nada mais é do que o conjunto de ativos que você tem. Esta carteira de investimento é como se fosse a sua carteira e você vai olhar para ela quais investimentos você tem. Então, uma carteira de investimentos é um conjunto dos seus ativos, aquilo que põe dinheiro no seu bolso. E, acredite se quiser, só existem duas classes, dois blocos de ativos. Eles se dividem em renda fixa e renda variável. Pronto, acabou! Poderíamos encerrar a aula a partir de agora. Não, mas calma, tem muita coisa e tem um presente que eu vou te dar também nesta aula. Seguinte, renda fixa e renda variável. A partir do momento que você entende que uma carteira de investimentos vai ter esses dois ativos, o próximo passo é definir o seguinte: quantos por cento da sua carteira você quer que fique na renda fixa? Quantos por cento você quer que fique na renda variável? Mas, prof, isso depende de quê? Isso depende do seu perfil, tá? Do seu apetite para risco. Isso depende de quão você quer crescer mais, com mais risco ou com menos risco. Então, aqui é importante que você defina, tá, o seu perfil de investidor. Tá? Então, para cada perfil, a gente tem aqui, tá, uma diretriz para você diversificar a sua carteira de investimentos. Muito provavelmente, se você está começando, você é um perfil muito conservador, tá? E perfis conservador se concentram em uma maior porcentagem na renda fixa. Perfis mais arrojados, avançados, vêm com um valor maior para a renda variável. Momentos da economia podem também fazer com que você tire um pouquinho de um lado, rebalanceie com o outro lado, faça ali um balanceamento. Então, depende de alguns fatores. Para nós começarmos, eu vou trazer aqui um perfil que é da maioria dos nossos alunos aqui do Excelência no Bolso, que entram com um perfil conservador. Neste perfil, é ideal que você tenha aí pelo menos 80% em renda fixa e os outros 20% em renda variável. Tem alunos que entram com 100% em renda fixa e é totalmente normal, tá? E se você está neste perfil, prof, eu só tenho renda fixa, tá tudo ok. Você agora vai estudar,
vai analisar a rentabilidade que você está tendo na renda fixa, observe se esta rentabilidade, com o passar dos anos, você vai atingir o seu objetivo. Se sim, beleza, pode continuar. Não tem que, porque as pessoas estão falando que tem que investir em renda variável, eu tenho que ir para lá. Não existe essa regra. No entanto, se você vai diversificar uma carteira, vai seguir a teoria moderna de portfólio, você vai colocar um pouco na renda variável, porque a renda fixa depois ela vai minguando, vai diminuindo a rentabilidade, aumenta um pouquinho, cai, então depende muito do momento. A mesma coisa acontece com a renda variável, o próprio nome já diz, é variável, vai mudar de valor de tempos em tempos e aqui o risco é muito maior. Algumas pessoas começam com 95 aqui, 5 aqui, 90 aqui e 10 do lado de cá, 85 e 15, 80 e 20. Depois você vai mudando esse percentual de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu conhecimento e dos resultados que você vai colhendo. Tem gente que começa de cara na renda variável e aí dá com burros na água, né? Dá caca ali. E aí, opa, peraí, não, deixa eu diversificar. Então, eu estou dizendo aqui o modo que se você fosse um perfil conservador, tá, eu iria dizer para você começar a construir a sua carteira de investimento. Beleza, prof. 80% vai em renda fixa, mas onde eu invisto? Tá? Então, aqui nós vamos dividir também em 3 subclasses de rentabilidade de ativos. Nós temos os ativos que têm a característica de serem pré-fixados. Então, Tesouro, pré-fixado, CDB, LCA, LCI, pré-fixado, outros ativos de renda fixa, por exemplo, como debêntures e outros que existem, tá, de crédito privado, pré-fixado, então é uma característica. Existem outros ativos, tá, que têm a característica de serem pós-fixados, então são os Tesouro Selic, CDB, LCA atrelado ao CDI, então é pós-fixado, é aquele índice que vai vir lá na frente. E temos aqueles ativos que a gente chama aqui de híbridos, tá? Então, esses ativos híbridos, eles têm 2 taxas pelo menos. Por exemplo, renda fixa, uma taxa fixa mais o IPCA. É o caso do Tesouro IPCA, CDB IPCA, LCA e LCIs também, que tem uma IPCA e uma outra taxa. Então, são ativos de renda fixa que são híbridos neste caso. E aí a gente olha assim, prof, como que a gente distribui isso? Então, depende um pouco de momento da economia, do seu perfil, do seu objetivo, mas aqui, destes 80%, tá? Destes 80%, tá? Imagine aqui que você tenha 10 mil reais para fazer a sua carteira de investimentos. Então, isso quer dizer que do lado de cá vai vir quanto? 8 mil reais. Do lado de cá vai vir 2 mil reais, tá? 80%, 8 mil, 2 mil. Beleza, então você tem 8 mil para gastar do lado de cá. Destes 8 mil, que corresponde aos 80% desses 10 mil, tá? Eu recomendo que você comece a estudar para colocar da seguinte maneira, tá? Mais ou menos 50% aqui atrelado ao IPCA, vai te proteger da inflação ao longo do tempo, tá? Você vai colocar aqui 30% daquele dinheiro em pós-fixado e 20% aqui no pré-fixado. Então, se você pegar 8 mil, 4 mil vai vir aqui para o Tesouro, CDBs, LCAs híbridos, pós-fixado vai vir 2.400 e aqui 1.600 no pré-fixado. Então, você começa a ter uma diversificação da sua carteira. Então, você vai olhando e ela vai dividindo. Tem hora que aqui vai render mais, aqui vai render menos e assim vai equilibrando. O foco seu está em encontrar a rentabilidade que a sua carteira está crescendo e se aquela rentabilidade está bom para você, tá? Tem alunos que falam assim, eu quero crescer tantos por cento ao ano, prof, acima da inflação, tá? Então precisa calcular uma rentabilidade real, aquela que é acima da inflação. Então você vai distribuindo aqui nesta alocação de ativos, tá? Que seria um termo técnico para isso. Beleza, prof. E na renda variável, né? Onde que eu tô, onde que eu vou? Então aqui você tem ações. Aqui você tem, por exemplo, fundos imobiliários. E aqui você vai colocar uma dose, um pouquinho aqui de proteção. Tá? Então você vai colocar aqui um pouquinho de proteção, tá? Já vou te explicar isso aqui. Então, as ações, você vai poder investir aqui, por exemplo, tá? Dando um exemplo, 40% daquele dinheiro que vai vir aqui, desses 2 mil. Outros 40% aqui, tá? Um exemplo, uma diretriz, não é uma regra, tá? Você vai poder pegar os seus percentuais, estou dando um exemplo aqui. E mais ou menos aqui, vamos imaginar, 20% aqui dentro de proteção. E aí você começa a
escolha. Pô, quais são as ações que eu vou colocar? Ações brasileiras, americanas? Quais são os fundos imobiliários? Como que eu crio uma carteira de fundos imobiliários? Vou pegar ali pelo menos 5 setores, a mesma coisa de ações. Mas você está numa fase que você já quer receber dividendos, está na fase ainda de acumular, tem mais tempo pela frente, pode pegar ali algumas small caps, pode pegar títulos, né, por exemplo, fundos imobiliários com uma vacância maior, pode pegar títulos do lado de cá com uma taxa mais alta, mais baixa. Então, todas essas perguntas, elas vão sendo respondidas quando você vai criando a sua carteira de investimentos. Agora, eu vou te mostrar o presente que eu vou te dar. Venha comigo. O que você viu nesta aula já te ajudou demais, não é verdade? Agora, imagine se você tiver um curso gratuito para você com 10 aulas, com mais conteúdo sobre como você vai criar a sua carteira de investimentos. A mesma metodologia que eu uso na minha carteira, dos nossos alunos e dos meus mentorandos, eu quero compartilhar com você gratuitamente. Então, acesse um link que estará disponível para você abaixo deste vídeo e você vai ter acesso a este curso. Observe comigo que é o curso Atlas. Você vai entrar na mesma plataforma que todos os nossos alunos têm de acesso para você poder utilizar este curso. Então, você vê e observe que tem, olha, o que é uma carteira de investimentos, para que serve uma carteira, os 5 pilares, tá, do Atlas, como criar a sua carteira de investimento, como balancear a carteira, exemplo de como criar uma carteira de investimento, seu perfil de investidor, tá, um overview sobre ali os principais ativos, como gerenciar a sua carteira de investimentos, tá, e uma planilha aí de Excel, viver de renda, para você já fazer as suas simulações. Tudo isso gratuito para você. Então, acesse agora o link que está na descrição desse vídeo para você acessar o curso Atlas. E a partir de agora, você já tem a ferramenta, a metodologia, a didática simplificada para você desenhar a sua carteira de investimentos e acompanhar os seus investimentos ao longo dos tempos. Aí você vai fazer rebalanceamento, talvez aqui renda fixa vai crescer um pouquinho mais ou menos, e aí você vai olhando qual é aquela carteira ideal para os seus objetivos. Alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários. Um forte abraço do Prof. Nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!